Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui e região. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. E aí, tudo bem? Chega para mais um episódio do Pitanguense do Dia, esse podcast que se propõe a valorizar as histórias de pitanguenses que se destacam em diversas áreas e que são também personagens importantes da história de Pitangui. E hoje não é diferente. Meu convidado é o Frederico Teixeira de Freitas Maciel, ele que nasceu em 22 de outubro de 1986 em Conceição do Pará. Não é pitanguense da gema, mas é pitanguense de coração. A gente vai saber tudo sobre ele agora aqui nessa entrevista. É o maestro Fred, da banda de música de Pitangui. Fred, muito obrigado pela aceitação da entrevista. Bem-vindo. Obrigado Ricardo. É sempre uma alegria a gente poder falar com você e estou à disposição. Então, eu começo como sempre aqui no jeitinho bem mineiro perguntando, você é filho de quem? Eu sou filho da Meire. A Meire, minha mãe é Conceição Paraense, família de Conceição do Pará, filha da Dilica, do seu Oswaldo Teixeira Lemos, que é família daqui de Pitangui também, tem familiares aqui em Pitangui. O tio da minha mãe, o senhor Antônio Teixeira, lá da contabilidade ali no centro. E aí a família é bem conhecida aqui também em Pitangui. E você nasceu então numa família de Conceição do Pará, como é que foi a sua infância? E é claro que eu já estou curioso também, Fred, para saber os caminhos da música. A sua iniciação musical foi na infância? Com que idade? Conta pra gente. Olha, eu vivi em Conceição do Pará a minha infância inteira. Minha família simples, né? Família humilde. Eu iniciei na música, na banda de música, na lira musical Joaquim Antônio Mariano, que é a extinta banda lá de Conceição do Pará. Eu comecei lá já velho, já tinha 16 anos, mas comecei na banda de música assim por acaso. A minha tia falou comigo assim um dia, olha, o pessoal da banda de música vai abrir inscrição para aula de música. Eu nunca tinha pensado em ser músico, em mexer com música, nada disso. Eu entrei em 2001 na banda e aí em fevereiro de 2002 eu peguei o instrumento para poder aprender o saxofone. E aí cheguei em casa e eu fui mostrar ao meu avô, falei assim, avô, eu estou aprendendo lá na banda, te mostrar o instrumento. Aí o meu avô falou assim, você está tocando o instrumento que eu tocava? Instrumento. Aí que eu fui descobrir que o meu avô tinha sido músico, que a gente tinha músicos na família e que o meu avô tinha sido até maestro da banda lá em Conceição do Pará. E é isso, assim, comecei na banda despretensiosamente mesmo, eu falo isso muito com meus alunos, assim, nunca imaginei que eu ia ser músico, maestro e comecei na música assim. Que incrível, Fred. Eu acho que isso realmente é um grande exemplo da importância de aproveitar a oportunidade, né? 16 anos, sua tia, né, que falou da abertura de inscrições. Então, o mesmo vale hoje, quando a banda comunica a abertura de inscrições para novos alunos, né? Olha só, então, alguém aí, de repente, que tem até a mesma idade que você tinha, 16 anos, não tem ideia de até o momento entrar para a banda, não tem a pretensão. Vamos lá, pelo menos por curiosidade, né? Participar e quem sabe, né? Pode se tornar até um maestro ou um músico de sucesso também em outro instrumento, né? E a minha trajetória é diferente, porque eu entrei na banda, eu peguei o instrumento em fevereiro, né, de 2002. Foi a primeira vez que eu soprei o saxofone. E aí, em junho de 2002, a banda ficou sem maestro. E aí o maestro, que era o seu Agostinho, lá de Conceição, ele falou comigo assim, olha, a banda vai ter que ficar sem maestro, porque estava sem dinheiro para pagar o maestro, aquela coisa toda. Você não quer ficar dando a aula aqui para os meninos do saxofone? Não, você está indo muito bem, você passa a dar aula para os saxofones. Aí em junho eu comecei a dar aula para os saxofones, já está fazendo parte da banda, já tocando com a banda. E aí comecei a dar aula para os instrumentos, depois comecei a reger a banda nos ensaios, e tudo. E em setembro de 2002, 7 de setembro, eu fiz a minha primeira apresentação da banda de música como maestro. Eu estava lá na frente da banda, regendo a banda, um menino de 16 anos. Que legal. Pois é, você falou que é velho, 16 anos, para a parte musical. Como é que é isso? É porque eu vejo muito dos meus alunos aqui, a maioria começa com 10, 11, 12 anos, é uma idade ótima para eles começarem, né? E eu comecei com 16 porque eu não tinha oportunidade, né, de fazer aula de música antes disso, não tive oportunidade.
Mas eu acho uma idade, assim, a idade ideal, mais novo. Quanto mais novo você começar, mais longe você vai, né? Como que foi a recepção, já que você teve um crescimento, uma evolução tão rápida, né? Aos 16 anos já estava regendo a banda. Como foi a recepção dessa nova versão sua, essa versão músico, até mesmo maestro, na sua família? Sim, nossa, esse é um ponto delicado. Quando eu comecei a reger, eu ganhei, meu primeiro salário foi R$50, meu primeiro salário da banda. E a primeira coisa que eu comprei com o meu salário foi um aparelho de som para minha mãe, som. Que legal, Então, a minha mãe sempre apoiou, assim, a família sempre apoiou. No começo é muito difícil, né, cara? No começo a gente pensa assim, nossa, você vai trabalhar com música, você vai mexer com música. Mas depois que eu comecei a reger a banda, comecei a tocar, e aí em pouco tempo eu já estava tocando profissionalmente. Tem essa história também, eu vou contar um pouquinho sobre isso depois. Eu já fui tendo apoio, assim, dentro de casa. Não, você tá ganhando seu dinheiro, então segue, vai fazendo, mas tem que trabalhar muito, tive que trabalhar muito mesmo, muito mesmo. Eu vou falar sobre tocar profissionalmente. O que aconteceu? Em 2002, eu comecei como maestro, e em 2004, eu tive a oportunidade de tocar profissionalmente com a banda CM5. Olha, famosa, né? E aí eu toquei na banda CM5 de 2004, a gente fez showmício, né? Foi 2004 até 2009, então foram quase 6 anos de banda CM5. Que tipo de música mais ou menos você tocava? Qual que era o repertório? O CM5 é banda baile, então eu tocava tudo que podia. Toquei sertanejo, toquei axé, toquei pagode, toquei Frank Sinatra, toquei tudo que podia, mais um pouco. Mas o que eu mais gostava era de tocar os carnavais, né? Tocar axé, tocar... Que legal. É muito bacana. E o CM5 foi uma fase muito, muito boa da minha vida, assim, foi muito produtiva. Eu tenho muitas amizades da época de CM5 ainda, Helder, o pessoal, Vaninhos, Rashid, né? Luciana, a Sula, são pessoas, assim, incríveis que eu tenho muito carinho, muita amizade até hoje. A Adriane, cantora, canta com a gente, com a banda aí de vez em quando, e é um espetáculo de pessoas, assim, incrível. Rafael Xavier, Rafael Miguim, né? Os Miguim, Rafael Miguim, Samuel Miguim, eles são todos muito, assim, são pessoas que eu vou guardar pro resto da minha vida, dessa minha fase de CM5. E acho assim, o CM5 eu aprendi muito, eu evolui muito como pessoa, né? Tive muitos problemas, assim, muitas coisas complicadas, mas evoluí muito como pessoa no CM5, não só como músico. Conheci muita gente, viajei muito. Eu já viajei para mais de 600 cidades de Minas Gerais com o CM5 e com a banda de música também, claro. E no CM5 eu conheci a minha esposa, né? Então, no CM5 foi graças à banda CM5 que eu conheci o amor da minha vida. Então, foi uma fase muito boa da minha vida, assim, que eu lembro com muito carinho até hoje. Que história incrível, viu? E é interessante que entrar para a banda assim tão jovem, né? Embora você considere 16 anos já velho, mas assim, fazer parte de uma banda profissionalmente, como você falou, permite viajar e tal, mas muita gente que às vezes não sabe bastidores, a rotina também de trabalho, acha que é só diversão. Sim, não. E não é. Como é que é a rotina de ensaios? Foi muito trabalho mesmo. A gente, passei por muita situação complicada. Assim, não só eu, né? Todo mundo da banda, assim, passa por situações de você não ter lugar de dormir direito, ou você ficar muito tempo sem comer, porque é muito tempo de estrada, e de você ter, assim, de fazer um show na sexta e pegar 10 músicas, né, de segunda até sexta-feira, aprender 10 músicas diferentes, músicas difíceis. É muita coisa, assim, de não ter dinheiro. É muito complicado. Mas é muito aprendizado, tem muita coisa boa também, assim. Eu prefiro focar nas coisas boas que eu tive dessa fase para aproveitar essa memória sempre, assim. Excelente. E assim, em que ocasião que você deixou a banda? Já que a banda foi essencial na sua formação, você ficou de 2004 a 2009, né, na CM5. O que aconteceu quando você resolveu seguir outros rumos, e quais foram esses rumos? Bom, o que acontece?
Em 2004 eu entrei para o CM5 e o CM5 é uma família. Eu falo que eu tenho, são irmãos que eu tenho até hoje, são pessoas da minha família, assim, pessoas que eu tenho um carinho muito grande até hoje. E se bobeasse, eu estava no CM5 até hoje, falo que isso é verdade. Mas em 2009, em 2007, na verdade, eu conheci minha esposa, conheci ela antes, mas a gente ficou junto a partir de 2007. E em 2008 ela engravidou, e aí em 2009 eu decidi que precisaria parar de viajar, parar de ficar ausente, né, para poder ficar em casa e cuidar dela e cuidar da minha filha que nasceu em 2009. Então o último show que eu fiz com a banda CM5 foi no Carnaval de 2009. Que legal. E a sua esposa, né, que você conheceu por meio da CM5, era da banda também? Não, a minha esposa eu conheci ela atrás da carreta. Tá vendo aí os pontos positivos de ser um músico. Né? A minha esposa não é de banda, minha esposa é muito talentosa, artística também, mas eu conheci ela num show do CM5, a gente fez um show num distrito de Fortuna de Minas, a cidade de Fortuna de Minas, o distrito chama Três Barras. Que legal. Eu não esqueço o dia que eu fiquei com a minha esposa, a primeira vez que eu dei o primeiro beijo na minha esposa, porque foi nesse distrito de Três Barras, foi um show assim, de festa do milho, festa... alguma coisa assim, e ela estava com amigas lá no show, na farra, estava acompanhando a banda já há algum tempo, tinha virado fã da banda, então estava acompanhando a banda já há algum tempo. Legal. E eu lembro porque foi no dia que o Brasil perdeu a Copa para a França, de 2006. Então foi no dia que o Brasil perdeu a Copa de 2006. Então eu não esqueço da data por causa disso. Qualquer coisa, nossa, que dia que foi? Eu jogo lá no Google. Que dia que o Brasil perdeu a Copa. Mas e aí depois que eu conheci minha esposa, aí tive outros relacionamentos, muita coisa. Em 2007 a gente começou a namorar mesmo, firme. E é isso, eu conheci ela em show, assim como conheci muitas pessoas, muitos amigos que eu tenho, assim, conheci nos shows também, né, que a gente vai acompanhando cidades, e é isso. Que legal. E a sua filhinha? Hoje ela está com quantos anos? Ela nasceu em 2009, né? Eu tenho 2 filhos, na verdade, né? Eu tenho a Elis, que é minha filha mais velha, nasceu em 2009, está com 15, vai fazer 16 o ano que vem. E eu tenho o Theo, que é o meu filho caçula, que tem 13, vai fazer 14 o ano que vem. E qual que foi a sua, voltando um pouco na questão escolar, qual que foi a sua formação? Você estudou aonde? Em Conceição do Pará, aqui em Pitangui também? Sim, eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio em Conceição do Pará. Depois eu entrei para a banda baile e aí parei de estudar. Qual ano da escola? Qual série, né? Eu estava no terceiro ano, quando eu entrei para a banda baile. Então eu entrei para a banda baile, eu estava terminando o terceiro ano. Ensino médio, né? Então fiquei o segundo semestre praticamente todo do terceiro ano, tocando, viajando. Ótima escolha. Não, mas aí depois eu fiquei um tempo sem estudar. Em 2011 eu comecei na faculdade, então eu fiz licenciatura em música pela Unincor, lá em Três Corações, fazia semipresencial, então todo sábado eu tinha que viajar para Três Corações. E fiz a faculdade, o curso superior lá de licenciatura em música. Depois eu fiz uma pós-graduação também lá na Unincor, em música brasileira. E a ideia ainda era não voltada para aulas de música. Eu ainda tinha interesse de tocar mesmo. Mas aí depois, nesse período, eu voltei a dar aula, lecionar em bandas. E aí eu voltei para a banda de música de Conceição do Pará, para a Lira, onde eu estudei, eu fui maestro também. Legal. Então voltei lá, fiquei um tempo lá, passei por uns perrengues nessa fase, nossa, mas muito perrengue, assim, de prefeito não pagar a banda e eu ficar sem salário, trabalhar meses sem salário, aquela coisa. Quando eu me formei, em 2014, eu formei na faculdade e eu já dava aula no Brumado, na banda do Brumado. Legal. E aí eu vim para Pitangui em 2015 e aí comecei a fazer minhas especializações, fiz Cefart, fiz cursos, né, da Alfa, que é uma empresa que faz pós-graduação, fiz pós-graduação da Alfa, fiz até que em 2021, na verdade, eu fiz uma pós-graduação
uma especialização, na verdade, na Suíça, em Lausanne, na Suíça. Sim. Inclusive, na época eu lembro até de ter te perguntado como que foi. Conta pra gente, então, como que foi essa sua experiência internacional? O que acontece? Essa especialização, a ideia é assim, a tia da minha esposa morava na Suíça, e aí a ideia era a gente ir para lá, para a Suíça, para que eu pudesse estudar. Então eu ia deixar a banda de Pitangui e passar os 4 semestres, né, da especialização lá, aliás, os 2 semestres da especialização lá, morando na Suíça 1 ano. Legal. Só que veio pandemia. E foi bem na época que a pandemia assim, começou a bicho pegando mesmo. 2021, então, né? Desculpa, 2020. 2020. E aí o que aconteceu? Em 2000 como veio a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer porque, olha, é tudo um 7-1 também, né? Eu fiz a inscrição com o endereço de Portugal, porque eu tinha a família da minha esposa que morava em Portugal, e eu fiz a inscrição porque ele não era aberto era aberto a pessoas dos países da América Latina e tudo, mas precisava de um endereço na Europa. Sim. E aí eu fiz a inscrição com o endereço da prima da minha esposa que morava em Lisboa. E aí o que aconteceu? O pessoal falou, não, você vai poder fazer virtualmente, mas você tem que vir à Suíça uma vez por semestre para poder fazer as aulas práticas, não, uma vez por mês para as aulas práticas. Aí eu falei, não posso. Eu vou ter que parar, não posso fazer, porque eu vim para o Brasil, eu voltei para o Brasil por causa da pandemia. E falei que eu tinha voltado para o Brasil. O que aconteceu? O pessoal, nem sei se eu posso falar isso no podcast, né? Depois eu revogo o meu título lá. O pessoal possibilitou que eu fizesse o curso todo virtualmente, desde que eu fosse para a Suíça, para Lausanne, para fazer as atividades práticas, né? As provas, avaliações, tudo ao final do semestre. Então eu acompanhei tudo de madrugada, acompanhei tudo aí fora do fuso horário, né, naquela confusão toda, acordando todo dia 3 horas da manhã e aquela coisa toda para poder fazer. Fiz os 2 semestres de aula e em dezembro de 2021 eu passei um mês, 32 dias na verdade, em Lausanne, lá na Suíça, para poder fazer essa avaliação, essas coisas todas. Pois é, a pandemia foi um problema assim, que foi uma coisa tão inesperada que prejudicou tantos planos, né? Sim, muita coisa. Mas foi bom, porque para mim, eu falo assim, a pandemia ela foi positiva num certo ponto, porque me deu um outro norte. Eu estava meio perdido na época, assim, querendo, vamos me mudar para fora do país ou não, naquela dúvida, você já morou fora, você sabe como é que é, se vai, não vai. E eu fiquei assim, aí me deu um norte. Eu foquei aqui na banda de Pitangui. Nós criamos o Salvem as Bandas, que é uma associação que a gente tem, que é uma associação de maestros de banda do estado de Minas Gerais. Então hoje a gente tem um órgão que representa as bandas perante a Secretaria de Estado de Cultura, perante o Ministério da Cultura. Então a gente tem uma associação forte. Eu participei da fundação, sou membro da diretoria hoje do Salvem as Bandas. E foi nesse período de pandemia, nessa confusão toda. Quando você foi para lá, então, em 2021, para fazer essa parte prática, né, da atividade lá, você já estava vacinado, né? Essa altura, até porque a Suíça é muito rigorosa com isso. Eu estava vacinado, estava tudo programado para que eu fizesse as atividades presencialmente, com grupos, com banda tocando, aquela coisa, mas veio uma segunda onda da pandemia, bem no final de ano. Então, tipo assim, eu tive poucas atividades com grupos mesmo. Tá, mas você chegou aí, mas claro, isso é importante, para as atividades. Eu fui, participei, fiz as avaliações todas, mas as atividades práticas, que era aquilo que eu queria mesmo, não rolou. Não rolou, mas por causa dessa segunda onda da pandemia, né? A pandemia foi um momento histórico, né, impactou o mundo todo, e é interessante que todos nós temos histórias, né, de como que a pandemia prejudicou. Mas assim, eu gosto sempre de falar quando conversamos sobre a pandemia, que sobrevivemos, né, somos sobreviventes. Nós passamos por um momento dificílimo, que tanta gente morreu, né, então somos nada menos do que sobreviventes, guerreiros mesmo. Sim, a minha esposa ficou internada, não teve a necessidade de entubar, mas ficou muito tempo internada, teve um quadro grave, assim, do Covid, e realmente nós somos sobreviventes. Foi um ano muito difícil, 2021 foi um ano muito difícil, 2021 minha esposa perdeu os pais, então foi um ano bem complicado pra gente, mas eu falo assim, desde que
Eu conheci minha esposa desde que eu comecei na música e eu fui aprendendo a lidar com as dificuldades, a encarar as dificuldades como degraus, né? Como etapas. Não é o definitivo, né? Então a gente vai subindo os degraus e eu tento evoluir como pessoa a partir dessas dificuldades. Você citou aí o projeto Salvem as Bandas, né? Essa iniciativa tem um nome um tanto quanto interessante. Era para salvar as bandas de fechamentos durante a pandemia? Sim. Pós-pandemia, durante a pandemia e antes da pandemia. O que acontece? A gente tem visto muitas bandas, principalmente na região sul do estado, norte do estado, a gente tem muitas bandas com dificuldade financeira para se manter os projetos e com dificuldade, aquela dificuldade assim, de falta de interesse do pessoal de participar das bandas e tudo. E veio a pandemia. E ficou aquela loucura, as bandas realmente, muitas bandas fecharam as portas, a gente tem a banda que eu iniciei, de Conceição. Em Conceição do Pará, que fechou as portas e até hoje não conseguiu se restabelecer. E a gente tem várias bandas da região aqui nesse sentido, dessa forma e no estado inteiro. Então a gente reuniu os maestros e a gente busca trocar experiência, busca captar recurso, trocar experiência no sentido de captação de recursos também, de captação de alunos, de experiências que deram certo, que não deram certo, e trocar mesmo e fazer uma rede de apoio. Então hoje a gente tem essa rede de apoio, que é esse movimento que leva esse nome Salvem as Bandas, nos dois sentidos da palavra salvem, né? De salvar, de se dar o aplauso às bandas e também no Salve as Bandas de salvar, de resgatar as bandas mesmo, né? Muito criativo o nome. Você falou aí da sua ida para a Suíça em dezembro de 2021. Aí você não conseguiu, por causa da piora da segunda onda da pandemia, fazer tudo o que pretendia, mas a sua permanência lá na Suíça foi até quando? Eu viajei com família, aproveitei, né, que eu precisava fazer essa viagem. Nós viajamos em família e ficamos um mês lá com família, passamos Natal, Ano Novo. Então eu fiquei de dezembro até janeiro de 2021. Na verdade, eu estou confundindo, de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. Foi esse período, foi bem da pandemia mesmo. Eu falei 2021 porque a gente voltou em 2021. Mas eu fiquei dezembro de 2020. Perfeito, entendi. Aí voltaram em 2021. Isso. E aí, assim, eu fiquei esse tempo lá e voltei, mas a estrutura da banda aqui de Pitangui já estava com uma estrutura boa, a gente já estava assim, né, correndo atrás dos recursos, aquela coisa toda. E eu voltei para cá, voltei com gás de fazer a banda ir para frente cada vez mais. Legal. A gente vê assim, né, eu não vi, por exemplo, bandas na Suíça tocando, em Portugal, não tive a oportunidade de ver. Por quê? Por causa da pandemia, mas eu vi a estrutura que eles têm lá, eu vi materiais, método, trouxe muita coisa para cá, de material, de coisa, então isso foi muito bom. E a partir da pandemia, a banda teve uma estrutura melhor assim na escola, que a gente conseguiu se organizar melhor, e na pandemia a gente teve um apoio grande, primeiro da Jaguar, da mineração, que patrocinou através do Fundo da Infância e Adolescência, e logo depois da prefeitura, da prefeita Maria Lúcia, que aumentou o nosso termo de fomento e conseguiu estruturar melhor ali a escola da banda. Isso foi muito importante para a gente, pós-pandemia. E aí já juntou no projeto de viagem internacional, primeiro da live, que a gente fez uma live pro estado, e tocando só músicas de compositores de Pitangui, que foi um negócio que deu uma visibilidade grande para a banda. Chegou a gente a receber convite para outro país, aí depois a viagem para outro país que a gente organizou, que a gente conseguiu fazer. Então, eu tô indo, eu deixo a vida me levar, né? Eu vou vendo do jeito que dá, porque se ficar fazendo muito plano, geralmente eu tenho uma frase, você vai guardar essa frase, eu tenho certeza que você vai gostar por essa vida, é assim, ó: é melhor ter uma surpresa do que ter uma decepção. Então se prepara para ter decepção, porque se você não tiver, você tem uma surpresa, você vai falar assim, foi bom, hein, eu estava preparando para não ser, e foi bom, é melhor ter uma surpresa do que ter uma decepção. Boa demais. E
Então, nesse pós-pandemia, você citou aí que a banda recebeu incentivos, né, de uma empresa, também do poder público municipal e também do Estado, né, na live. Em que ponto que a banda estava quando esses investimentos começaram e para que ponto ela evoluiu? Olha, quando a gente recebeu o primeiro apoio ali, né, da empresa, através do FIA, que a gente estava assim no início da pandemia, a gente estava começando a estruturar a escola, a gente tinha 50 alunos. Hoje a gente tem 215. Então a gente teve assim, fora a estrutura de instrumentos mesmo, de profissionais trabalhando na banda, que antes era só eu. A partir desse momento a gente passou a ter mais gente trabalhando, mais gente atuando ali, ajudando, então isso foi muito bom pra gente. E ao mesmo tempo, o pessoal, por exemplo, na banda de Pitangui, eu tive essa evolução, na banda do Brumado eu tive uma dificuldade, porque a gente tinha ali os seus 20 alunos, 25 alunos, e aí precisamos ficar um ano parado, porque não tinha recurso, e na pandemia a gente não conseguiu apoio, e aí eu saí dos 25 para os 12, depois para os 6, e depois tive que ficar mais 6 meses parado. E hoje, agora que a gente está conseguindo reestruturar lá e tudo, mas é trabalho de formiguinha, é isso. Porque tem ainda a presença na banda de Brumado, né? Como que é para você gerenciar duas bandas, né? Uma só já é tão difícil, como que você consegue? Qual é o seu segredo? Eu tenho a sorte que nos dois lugares, né, tanto em Brumado quanto em Pitangui, eu tenho um apoio forte ali da diretoria da banda, então tem uma equipe boa trabalhando. No Brumado já é mais tranquilo, porque a banda é menor, e como é uma banda assim que atende o bairro, então é um trabalho menor mesmo, é um trabalho mais fácil assim de fazer. Lá eu atuo também na associação, na parte burocrática da associação, ajudou a escrever projeto, fazer prestação de contas, essas coisas também. Que foi uma coisa que eu fui aprendendo na marra também, de 2020 para cá, eu me vi obrigado a aprender a escrever projeto para captar recursos para continuar trabalhando. Então hoje eu capto o recurso, faço trabalho no projeto, faço a prestação de contas e tudo para poder garantir o meu sustento ali, o sustento da minha família. Excelente. Como que foi então essa captação de recursos com o Estado para fazer aquela live só com músicas compostas por pitanguenses? Desde 2017, em 2017 nós achamos aqui, fomos fazer aquela mudança da sede da banda, né, que ia fazer uma reforma e tal. Aí eu encontrei umas partituras do século XVIII e do século XIX ali. Então, desde esse ano, a gente começou a desenvolver projetos para recuperação desse acervo, para tocar essas músicas e tudo. Em 2021, a gente fez um projeto para o Fundo Estadual de Cultura e captamos recurso do Estado. Foi um recurso pequeno, na época, se eu não me engano, foi R$18 mil. Mas conseguimos fazer pequeno para a banda, isso foi incrível. A banda não tinha captado nenhum recurso ainda, nada, então foi muito bom, assim. A gente conseguiu comprar instrumentos, conseguiu digitalizar, fazer um livro ali das partituras, distribuir esse livro para as bandas do estado. E aí nós fizemos essa live. Depois que a gente fez essa live, que a gente começou a ter projeção, porque a gente começou a divulgar essa live nos grupos, mandar nos grupos de Facebook, na época, aquela coisa toda. E hoje a gente tem a projeção que tem, graças a esse trabalho também. Que legal. As lives foram essenciais, né? Primordiais ali no período da pandemia, né? Sim, foi muito. E a gente conseguiu fazer essa live numa janela em que a pandemia não estava tão complicada. Então a gente conseguiu reunir a banda, conseguiu tocar a banda ali no espaço e aí divulgar isso através da rede social. E aí tocamos no Memorial Minas Gerais Vale, remotamente também, né? Participamos lá, foi muito bacana. Como é que foi essa captação com a empresa que você citou, a mineradora, né? Como que foi a atuação, a ajuda dela? O que acontece? A Jaguar Mine, ela sempre apoiou a banda aqui, apoia ainda, né? E ela fez a destinação através do Fundo da Infância e Adolescência. E aí a gente utilizou esse recurso fazendo um projeto para o Conselho da Criança e Adolescente e colocamos nesse projeto a manutenção da escola de música para crianças e adolescentes. E aí conseguimos pagar os professores. Foi o primeiro momento que a gente conseguiu estruturar mesmo a escola da banda. E a partir daí a escola mantém esse padrão, vai subindo ali de quantidade de atendimento, de professores e tudo. São recursos, né, investimentos que
que não se acabam ali no momento em que o serviço, né, que aquele projeto específico é executado, né? Rende frutos ainda para o futuro. Sim, rende. Eu tenho muitos alunos aí que não estão mais, não fazem parte da banda e tudo, mas tem aluno policial, tem aluno advogado, tem aluno... Então, assim, a gente vê que encaminha mesmo. Isso é um negócio bacana do meu trabalho, porque eu não formo músicos o tempo inteiro. Eu vou formar, de cada 100 alunos, eu vou formar 2 músicos que vão trabalhar profissionalmente com isso. Mas eu formo cidadãos, eu formo pessoas que vão, assim, ter disciplina, que vão ter, né, que vão ser pessoas melhores na vida mesmo. Sim, então, comprometimento, né, com os horários, com os ensaios, né, acabam aprendendo coisas que talvez não aprenderiam em casa, porque não tiveram incentivo na família, né? Sim, exatamente. Eu aproveito esse espaço para a gente lembrar, né? Falar assim, não, tem muitos cidadãos aí que passaram por mim, que hoje eu estou dando aula para filhos de alunos meus já. Então, são 10 anos de banda de Pitangui. E são 20 e 22 anos de professor de música, então a gente vê muita água passou aí debaixo da ponte. Falamos então aí desse ano difícil que foi 2021 por causa da pandemia. Como que foi 2022 da banda e seu também, claro? 2022 da banda, a gente recebeu o convite para a Argentina, a gente se organizou para poder fazer esse projeto acontecer em 2023. Então foi um ano bem desafiador. Foi um ano muito bom porque a gente teve movimentos da banda, né, de colocar a banda em evidência. E para mim, como pessoa, foi um ano muito bom porque em 2022 eu comecei a ganhar uma projeção a nível de estado como referência de maestro. Então, como eu já estava no movimento Salve as Bandas, a gente teve uma audiência pública no Estado, na Assembleia, a gente falou, eu fui representando o movimento, falei representando o movimento, eu tive contato com o governo, com o atual governo do Estado, e a gente conseguiu recursos através desse contato, não só para a banda de Pitangui, mas para outras bandas, então a gente conseguiu, e foi muito bom para mim profissionalmente. Pessoalmente, foi um ano mais assim... conturbado, minha esposa tinha acabado de perder os pais um ano anterior, então um ano assim. Mas foi um ano tranquilo, relativamente tranquilo. E foi de Covid? Não. Meu sogro, minha sogra faleceu ela teve um caso grave de leishmaniose no período da pandemia, tinha dificuldade para se tratar por causa da pandemia, assim. E meu sogro teve um câncer no pâncreas, que foi descoberto assim. Eu falo que o casal, eles morreram com diferença de meses, assim, né? E que coisa. O que acontece? Ele deixou de se cuidar porque ela estava doente. Então, a família precisava focar o cuidado nela e acabou deixando de se cuidar. Mas foram 2 pessoas incríveis, assim. A história da minha esposa é a história para outro podcast. Fica o convite, viu? Com certeza eu sei que... Então, assim, foi um ano difícil pessoalmente, mas foi um ano muito bom profissionalmente. E 2023, aí foi o ano da banda. 2023 a gente fez um concerto de gala, o primeiro concerto de gala. A gente conseguiu captar recurso. Em 2022 a gente fez a primeira viagem comigo, regendo a banda. Em 2022 a gente fez a primeira viagem para fora do estado, que a gente participou do Festival Nacional lá em Aparecida. Sim. Em 2023, a gente captou recurso, o ano inteiro a gente fez eventos, hospedagem, promoções, captou recurso e fez a primeira viagem internacional da banda. Que legal. Foi um negócio de louco, assim. Levar 50 crianças e adolescentes, a maioria criança e adolescente, para outro país. Sufoco, foi muito sufoco. Nós fomos de ônibus, Ricardo. Então... teve gente, não vou comentar quem é tudo, mas teve gente que saiu daqui na sexta-feira, só tomou banho na segunda. Viajou uns 3 dias, não parou para tomar banho, que a gente parou nas paradas, sim. A gente tomava banho e tal. Teve gente que não tomou banho, só no lencinho umedecido ali, na Argentina. Para conseguir fazer a viagem do prazo. Mas foi muito tranquilo, assim. A gente teve uns probleminhas, né? A gente ficou parado na alfândega um tempo, lá na fronteira, porque faltou um documento, aí a gente teve que correr naquela correria. E graças a Deus a gente tem uma rede de apoio muito grande aqui em Pitangui, então as coisas fluem assim, né? Mas
sobre essa viagem, quem quiser acompanhar, nós temos lá no canal do YouTube da banda um documentário que é maravilhoso, assim, são 15 minutos de emoção. Então, quem quiser acompanhar, saber dessa viagem, mas fizemos essa viagem internacional e a partir daí que a banda teve mais projeção ainda, que hoje a banda é reconhecida fora do estado, no Brasil inteiro. A gente tem contatos assim de maestros do Ceará, de maestros do Acre, sabe, de maestros do Sul, de Paraná, que a gente quer fazer. Goiás, tem um maestro muito bacana, o maestro Marcelo lá de Goiás, que quer trazer para Pitangui um projeto que ele tem que chama Tocar Junto, que é um método que ele desenvolveu, ele quer trazer para Pitangui, para ser piloto aqui em Minas. Que legal. A gente vai fazer isso agora em 2025. Tem muita coisa boa, assim, foi um ano muito bom profissionalmente e também pessoalmente, assim, foi um ano muito tranquilo. E quando esses músicos, maestros, né, de outros estados fazem contato, o que eles mais dizem? Por que eles mais elogiam, né? O que mais motiva eles a fazer contato com a banda de Pitangui e não com outra banda? Na verdade, o que acontece? A banda de Pitangui virou uma referência no sentido de ter muito jovem. Então o pessoal sempre pergunta, não, como que você faz para ter tanto jovem na banda? E como que você faz para ter tantas pessoas na banda? Qual que é o apoio? O que vocês recebem de dinheiro? Como que você consegue esse dinheiro? E é isso, assim, eles querem saber como ter tanto jovem na banda. E quando a banda é procurada por, né, músicos de fora, também é mais ou menos isso? Até fora do Brasil, e o pessoal fica querendo pegar esse entendimento? Também, sabe? Fora do Brasil a gente tem uma perspectiva diferente, porque você tem projetos que têm formação musical para jovens bem estabelecidos, assim, projetos muito bons fora. Então é mais assim para troca mesmo de experiência, de repertório, de saber como. E o pessoal conversa muito com a gente sobre esse projeto de preservação de músicas do século XIX, do século XVIII, que a gente desenvolveu aqui. A gente tem muitas conversas nesse sentido, assim, mas mais por essa projeção também que a gente teve depois dessa viagem para a Argentina. E hoje, assim, eu paro muito para pensar. Até recentemente a gente teve uma discussão no grupo do Salve as Bandas, movimento, o pessoal perguntando como é que faz, que o jovem não quer nada, o jovem só quer saber de celular, e nossa, como que faz para atrair o jovem, não sei o quê. E eu fiquei me perguntando, falei, gente, o que eu fiz que a banda tem tantos jovens? Não pode ser eu. Não pode ser alguma coisa que eu faço que os outros maestros não fazem, porque eu faço o que os outros maestros fazem. A gente não tem nada de mais, não. Mas os meninos falaram que aqui em Pitangui a gente tem um acolhimento diferente, né? A banda acolhe muitas pessoas, então, e acaba virando meio que uma família deles mesmo. E isso motiva eles a continuarem. E quanto mais jovens querem entrar. Quanto mais viagens, mais jovens querem entrar e aquela coisa toda, e isso acaba atraindo um público grande, assim, né, para a banda. Mas eu tenho sonhos ainda de ampliar, sabe? Nós conversamos aqui, né, fora do podcast, a gente conversou, né, eu tenho planos, assim, eu quero atender 2.000, 5.000 pessoas em Pitangui, dar aula, tem a banda aqui no centro, tem a banda no JK, tem a banda no São Judas, tem a banda em ter vários núcleos, ter orquestra, transformar esse projeto da banda aqui na região de referência mesmo, referência no estado. É o que é o Neugibá, na Bahia, por exemplo, o núcleo de orquestra da Bahia, que é uma referência, quando você fala em orquestra, referência no Nordeste é o Neugibá. E eu quero pegar e falar, não, quando você fala de bandas, você tem uma referência no Sudeste do Brasil, que é a banda de Pitangui, é o projeto nosso aqui, né? O que a gente faz, quero chegar nesse ponto, ainda vou chegar, se Deus quiser. Que legal, então quer dizer que a principal diferença para os próprios alunos da banda de Pitangui, hoje em dia já não é nem mais a questão do instrumento, da prática musical, é o atendimento humanizado, né? É acolhida mesmo, eles são uma família ali. E aí, assim, eu não vou falar com você que é a mil maravilhas, que eu não tenho problema, que eu tenho problema da hora que eu levanto até a hora que eu deito. Isso aí você pode ter certeza. Toda família é assim, né? Mexendo com um adolescente, 50 adolescentes, não, 215, né? São 215 a criança e adolescente. Eu vou ter problema todo dia, isso aí é certeza, mas é aquele negócio, eu já estou preparado para ter problema. É melhor ter uma surpresa do que ter uma decepção. Boa.
E aí eu já fico nesse modo, né, preparado para problema. O problema vier, eu já estou preparado, mas se não vier, surpresa, não veio o problema, maravilha. Modo cabreiro ativado, né? Isso, é o modo cabreiro mesmo. Eu acho que o que está dando certo para mim é isso, é pensar nisso, né? Pensar de maneira resolutiva, né? Eu tenho que resolver um problema. Então, antes do problema aparecer, eu já estou preparado para resolver um problema. Se ele aparecer, ele pode vir de mão e pé nas costas. Agora, se ele não vier, maravilha, não veio. Falando agora desse ano de 2024, né, que está chegando ao fim, já todos devidamente vacinados, menos mal, um problema a menos, né, pelo menos o Covid-19 já não é mais uma ameaça, né, um risco, e pode-se ter apresentações, né, shows e tudo mais, participações, saídas do país. Como é que foi esse ano agora de 2024 que está chegando ao fim, para você e para a banda? Primeiro, para mim foi um ano muito de estudo mesmo, sabe? Eu procurei desenvolver ações aí para melhorar como pessoa. Eu ainda estou nesse processo ainda. Eu estou um ano muito intimista. Estou estudando assim o que é, né? O que eu quero mudar como pessoa, o que eu posso melhorar. E na minha família está um ano tranquilo, muito tranquilo. A minha filha que fez 15 anos, né? Viajou sozinha para a Europa. E o meu filho também tá sabe, bem resolvido e tudo. Meu casamento também segue as mil maravilhas. É um ano assim, é um ano de tranquilidade mesmo, para mim, pessoalmente falando. É um ano que eu também estou tendo bastante reconhecimento profissional, depois dessa viagem da banda da Argentina mais ainda, com contato agora direto com a Secretaria de Estado de Cultura, com o Ministério da Cultura, e representando as bandas também. E para a banda de Pitangui foi um ano muito bom, porque foi um ano que a gente colheu os frutos da viagem. Então a gente teve muitos projetos aprovados, a gente teve projeto de circulação, que eu consegui levar os meninos para se apresentarem em lugares muito emblemáticos assim, de Minas. Participamos da Vesperata, Diamantina, participamos lá em Tiradentes de um festival maravilhoso. Tocamos também em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, tocamos no IEFA. Nós demos um pontapé agora para o registro das bandas de Minas como patrimônio imaterial do Estado. Então, a banda de Pitangui atuou muito nesse sentido, assim, então foi muito bom. Foi um ano, assim, um ano de colheita, né, mas também de muito trabalho. O fruto não vai cair na nossa mão, né? A gente tem que subir e pegar. Então é um ano de colheita, um ano muito produtivo, mas um ano de muito trabalho também. E como é que está essa questão do movimento aí em prol de tornar as bandas patrimônio cultural da humanidade? A que pé que está esse projeto? Interessante pra caramba essa iniciativa, né? O que acontece? Em 2017, 2018, se não me engano, a Secretaria de Estado de Cultura entrou com um pedido no IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio, para registro das bandas de Minas como patrimônio imaterial. E aí agora o IEFA está nesse processo. Nós tivemos agora recentemente no lançamento do dossiê de registro, da entrega do dossiê da empresa que o IEFA contratou, e a banda de Pitangui esteve lá, se apresentando nessa entrega do dossiê. Então a gente vê aonde que a banda está tomando notoriedade, né? E a partir desse momento, o ano 2025 vai ser um ano muito importante, porque é o ano que vai haver o registro das bandas de Minas como patrimônio do Estado de Minas Gerais. Então a Secretaria de Estado de Cultura vai incentivar a promoção, a preservação das bandas, e a gente espera, como representante do movimento, como maestro de banda, a gente espera que isso seja um passo a mais na sustentabilidade das bandas, para que as bandas possam ali ter seu recurso financeiro, possam conseguir se organizar ali nesse sentido. Interessante, recentemente aconteceu que foi eleito como patrimônio cultural imaterial da humanidade os modos de fazer do queijo Minas. Interessantíssimo, né? Porque o mundo inteiro, a Europa, por exemplo, é grande produtora de queijo. E eles amam o queijo mineiro que a gente produz aqui no quintal de casa, né? Que legal. Para você ver, o queijo mineiro é patrimônio da humanidade pela forma como ele é feito. Então, não é simplesmente só pelo queijo. O modo de fazer.
é pela cultura que está enraizada naquele queijo que você tem lá no seu quintal. E isso mostra o tanto que é importante a gente preservar a cultura, preservar a forma como as coisas são feitas, preservar a história, o legado das coisas e, lógico, também não deixar aquilo fechado, exclusivo para um determinado modo. A gente tem que preservar também a diversidade. Então a gente tem nesse projeto do queijo, a gente tem o registro do modo de fazer o queijo, mas você tem o queijo canaço, o queijo da Serra do Curral, você tem vários queijos aí, o queijo do Cerro, são modos diferentes, mas todos os modos de fazer o queijo mineiro são patrimônio imaterial da humanidade. É muito bacana isso. E é importante lembrar que, além desse selo de qualidade, que agrega mais consumo, que significa mais consumo e mais atratividade fora do país, a nível global, também, claro, gera mais investimento em qualidade, investimento em recursos, entra mais dinheiro. Você acredita que o caminho é esse também para as bandas? Eu acredito, assim, as bandas têm um caminho longo ainda, porque as bandas vão ser registradas como patrimônio do Estado. E depois do Estado, a gente vai buscar o patrimônio nacional e assim por diante. Sim, show de bola. Eu acredito que o caminho é esse, assim, preservar a cultura como um todo. E a gente luta para isso, luta para deixar o legado e preservar o legado das culturas aí tradicionais para a humanidade mesmo. Bacana demais. E para 2025, quais os planos para o ano que vem? Pessoalmente, os planos pessoais. Eu quero voltar a estudar. Em 2025 eu quero ou voltar a estudar ou tirar minha carteira. Eu vou ver ainda qual dos dois. Eu não gosto muito de fazer planos assim pessoal, não, porque as coisas vão fluindo e eu prefiro seguir o fluxo ali. Quando você fala carteira, você está falando a carteira de habilitação, né? De que você vai tirar? Que vier, mais fácil. Parafraseando você, é melhor ter uma surpresa do que ter uma decepção. Então é a surpresa que vier aí, vai ser ela mesma. Agora, para profissional, é levar a banda cada vez mais longe, é estruturar cada vez mais a escola da banda, é conseguir atender cada vez mais gente. E a gente tem projetos aprovados, então é captar o recurso para esses projetos, executar, aprovar mais projetos, correr atrás, deixar a banda mais sustentável. Hoje eu estou com o pensamento de, assim, e amanhã que não tiver o Fred, quem vai estar aí? Então eu tenho também o planejamento de sucessão, Então, assim, eu estou planejando deixar a banda mais sustentável, ter mais gente para fazer o meu trabalho ali, não só eu. Então é isso, cuidar da saúde também. Esse ano eu quero cuidar da saúde 2025, porque andei passando uns perrengues, uns sustinhos aí 2024, então eu quero cuidar da saúde. E é isso, 2025 que venham muitas surpresas, Sim. Muitas surpresas e poucas decepções. Acho interessantíssimo você ter citado que está preocupado com o legado já tão novo ainda, Então, claro, você já produziu tanto, mas estou falando na questão novo assim, na questão da idade mesmo. Então, qual que é o legado, assim, a base de legado que você pretende deixar? Olha, eu assim, pessoal, eu já tenho meu legado. Família. Entendeu? A minha família é o meu legado e é o que eu estou deixando para o mundo, assim, de Fred é o meu legado, minha família. Agora, profissionalmente, eu quero deixar de legado a educação musical, o crescimento da música em Pitangui, a valorização da música em Pitangui. Muitas vezes já conversei sobre isso com você, com outras pessoas. Pitangui tem um produto cultural muito forte que é a música e precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, que a música pitanguense ela é diferente dos outros lugares do mundo. Pitangui, eu acho que é a cidade que tem maior quantidade de músicos por metro quadrado. Eu brinco com os meninos, se você balançar um pé de manga, cai 2 músicos e uma manga. Ótimo! Então, aí é valorizar isso. O meu legado vai ser esse, eu quero deixar isso de legado. É valorizar a música, a cultura de Pitangui, do Brasil, de Minas e tudo, e preservar. Sim. Bacana demais. Vamos então, já que a gente está caminhando para o final, vamos citar alguns músicos aí do passado, pitanguenses, que você conhece e que agora pode reconhecer, e também dos atuais, que fazem parte dessa grande família de músicos pitanguenses. Eu, sim, tenho muita reverência, muito respeito pelas famílias musicais de Pitangui, Então, assim, trabalhei com os Rashid, a família Rashid, que é uma família incrível, musicalmente falando.
trabalhei com os Nunes, então conheci o legado dos Nunes na banda de música, então a família do Quito Nunes, a família do Patesco, a família, então trabalhei com os Nunes, também com o pessoal do Norberto, né, do Conjunto Norberto, a gente tem os Caldas, são famílias musicais assim muito forte. A gente tem os Lopes, Beto Lopes, Wilson Lopes, os maestros aí renomados, conhecidos, o Nazar, a família Nazar, Ricardo Nazar, não, pessoal, então assim, você vê o legado pitanguense, né, é de se aplaudir mesmo, e eu espero que no futuro o pessoal fala assim, e a banda de Pitangui, e a orquestra de Pitangui, o trabalho que a gente faz lá na banda de música, o trabalho que a gente está desenvolvendo hoje, que seja essa referência no futuro também. Maravilha, Fred. Então, para a gente encerrar, tem algo que de repente não tenha perguntado que você queira acrescentar? Não, foi uma conversa muito agradável, Ricardo, é só agradecer mesmo. E assim, se bobear, a gente faz outros bate-papos, com certeza. Eu estou à disposição, eu quero o melhor para Pitangui, o melhor para Minas, para a humanidade, para a gente viver bem em sociedade, e é isso. O meu trabalho é esse. Tomara que eu tenha feito um bom trabalho, no final de tudo que eu consiga olhar para trás e falar assim, não, fiz um bom trabalho. Com certeza fez, viu? Pode ficar tranquilo. Já está fazendo, mas com certeza a conclusão vai ser essa mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E muito obrigado por aceitar estar aqui nesse podcast, por essa conversa tão boa, né? Falando de aspectos pessoais também e profissionais. Valeu demais, eu gostei muito. Que bom, eu fico muito satisfeito. Muito obrigado, viu, Ricardo? Muito bem, igualmente, grande prazer. Essa foi então a nossa conversa aqui no podcast Pitanguense do Dia com Frederico Teixeira de Freitas Maciel, o Fred Maestro. Valeu demais, gente. Obrigado a você que esteve aí ouvindo o podcast até agora. Espero que tenha curtido também. Até a próxima. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui região, 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15.